showtime, o som vai rolar. Rock nacional, a história a contar. Letras que falam, acordes que vivem a força de quem nunca desiste. É showtime, é hora de ouvir os heróis do passado que nos fizeram sentir. Do estúdio ao palco, do sonho ao som, o rock brasileiro segue sempre tão bom. It's Showtime! Hoje é a estreia do Showtime. Eu tô muito feliz de estar aqui podendo ancorar essa programação aqui dentro do Nikit das Antigas e no nosso programa de estreia eu pensei num convidado tão especial que transformou a nossa cidade, que é um cara também das antigas e ainda continua fazendo muito e ainda vai continuar por muito tempo. Eu tenho o maior prazer de ter conseguido trazer esse irmão, que é o João Ramalho, querido João Ramalho, que é meu parceirão de vida, de música, de história. Então, poder estar ancorando esse programa aqui nesse podcast Showtime e poder estar trazendo um cara do quilate do João Ramalho para poder passar um pouco pra gente, contar até onde dá algumas histórias que a gente teve e que ele teve também sem eu estar presente, e a gente poder falar um pouco de música, né? O Showtime vai falar um pouco de música, de showbiz, de produção, né, de técnica de gravação, das histórias dos palcos e fora dos palcos. Então, a gente vai ter uma vida longa aí de um monte de convidado bacana como o João Ramalho para a gente poder deleitar em cima dessas histórias maravilhosas. Então, eu queria começar aqui dando as boas-vindas para o João, que é meu irmão, meu queridão, e fazer uma primeira pergunta de coisas que eu acho que ainda nunca te perguntei. Então, vou aproveitar que a gente está aqui num momento mais não tão descontraído como a gente está na noite e perguntar algumas coisas que eu tenho oportunidade de perguntar e eu sei que uma galera quer saber também, né? Então eu queria perguntar assim as influências, né, do João. Assim, eu sei que o João já toca tanta coisa bacana, tem um trabalho próprio lindo e um trabalho desenvolvido na noite tão forte. Então, às vezes eu ficava pensando em cara, mas de onde esse cara puxou esse monte de coisa, né? Porque ele é tão plural. Então eu queria saber as suas influências, João. De onde você, quando você começou lá atrás, o que mexeu com você na parte musical, na parte... Cara, uma honra estar aqui, primeira vez. Pô, Showtime, abertura aqui do Showtime, bom demais. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Que honra. Tinha que ser você, irmão. Pô, cara, seu convite é uma ordem. E vamos lá, e esse programa vai fazer muito sucesso, hein? Já vai curtindo aí, já vai dando aquele like, vamos nessa. Vai se inscrevendo, porque vai ter muita gente boa que vai chegar por aqui, então já vai se inscrevendo aí. Cara, influências, cara, eu sempre fui um cara, como você falou, plural, né? E é engraçado, os meus interesses por música desde pequeno sempre foi variado. Minha mãe e meu pai ali naquele âmbito ali de Fortaleza, ali, morando ali no Ceará, sempre mostrou, desde Tracy Chapman a Rod Stewart. Então, aí meu pai chegou com Dire Straits. Então, assim... Agora, é engraçado, cara. Eu tinha obviamente, sempre escutei muita música nacional, mas eu sempre tive essa coisa do internacional, cara. Desde moleque. Eu sempre gostei da língua inglesa, daquela coisa do americano cantando e tal. Me chamava a atenção, assim, de molequinho. Mas... eu acho que a black music, em geral, também sempre Marvin Gaye, caramba, vindo até daquelas discos dos anos Earth, Wind and Fire. Então, lembra uma época também que você fazia um Ben Harper também, né? Ben Harper demais, que aí já vem depois, já vem um pouquinho depois, o Ben Harper. Então, realmente, a música negra americana é uma coisa que influencia muita gente, né, que ouve a minha voz, né, acha que eu venho da black music, não sei o que, aí me olha assim, rapaz, você parece um russo, você não entende, assim, é muito, muito legal, mas são essas influências. E, cara, nacional sempre veio muito realmente essa coisa do pop. Eu acho que sim, pop, rock. Gostava muito de Gil também, assim, pensando numa coisa mais MPB. O Gil, mas o Gil tem um popão ali também, né? Tem um pé no... Ele tem aquela coisa ali. E aí veio, cara. Veio desde, vamos lá, J Quest, DKV. Ó, os caras aí, cara. DKV, cara. Também sou fã dessa banda. Acho pois essa cara. Rapaziada é legal. Cara, nunca vou esquecer, e a gente, já que você está falando de influência, quando eu fui lá, né, a gente falando aqui também de Niterói das Antigas, o Rancho das Tochas. Isso. Lá em Várzea das Moças. Jean Martins. Lá em Várzea das Moças. Beijo. Que era R$25 para entrar, e acho que era mulher de graça. Era. R$25 para entrar, né? E tudo liberado. Isso é uma noitada boa, uma noitada boa, né, Niterói? Pra você ver como é que isso aí, estamos falando de 98, 99, alguma coisa assim do tipo. Ou até antes. Ou até antes. 96. E num desses ranchos da tocha, o DKV tava tocando, você com o cabelinho assim, pá, na cara. Era lisinho. Todo mundo de terninho. Eu vou até botar o meu boné, cara, só interrompendo o João rapidinho, que claro. Esse boné aqui, cara, quem apresenta aqui tem que estar
Ah, pô, Tem que style. botar Nikit das antigas, irmão. Mas Estileiro, segue dali. estileiro. Meu cabelinho lisinho, aquele som rolando. Isso, cara. E aí eu me lembro de ter visto e, pô, vocês arrebentando, todo mundo olhando. E eu acho que no momento que eu vi, vocês estavam tocando Charlie Brown, foi sensacional, com o maior porradão ali, vocês tocando. Eu acho que era. Se não, o que vai fazer? Né? Isso devia ser Naquela 96, época então, ali, tinha 96. Então, também foi uma influência pra mim, porque eu vi de perto. Porra, olha que banda legal, os caras no palco arrebentando. Então me deu aquela vontade de ir pro palco. Foi ali até 2000, né? Que foi mais ou menos pra 2000 que eu comecei a fazer voz e violão. Isso. Ali, Você tinha aquele cabelão, um cara colado isso. louro. Antes do Goa. Era Casa de Rodrigo. Isso aí. Pô, pra quem não sabe, hoje é o que é? Agora é Louvre. Louvre. É, Louvre Lounge, era o acho. Goa, e antes do Goa era Casa de Rodrigo. De Rodrigo. Isso O nome do mesmo, negócio. isso mesmo. E lotava mesmo, fazia um voz e violão ali. Aliás, foi ali que eu acho que eu te reencontrei. Porque depois dessa história que você está falando, dos anos 90, depois eu vi que tinha um cara fazendo um voz e violão, né? Não foi uma história assim? Começou a bombar um voz e violão lá, de você com um cara no carrão lá atrás. Sim. Mas não, uma quarta-feira que você fazia lá, alguma coisa assim. Era uma quarta-feira. Era isso. Começou a juntar uma galera lá pra ouvir um... Foi, cara, foi maluquice. E foi assim, um voz e violão da galera ali de Itacoatiara, da região oceânica e tal. Numa época completamente diferente de hoje, que praticamente não tinha celular, se tinha, era aquele nada, só de falar mesmo, só de mandar texto. Então era uma coisa que a galera saía de casa. E eu me lembro que, cara, foi assim, o cara falou, cara, faz um voz e violãozinho aí. Eu levei uma caixinha com a viola e meu irmão deu 400 pessoas, eu nunca vi aquilo na minha vida. Foi uma loucura. E foi uma grana assim que eu peguei, eu falei, que isso, cara, porque era couvert. Eu era olhei isso assim, mesmo. pô, é só isso? Eu quero fazer mais. Quero fazer todo dia, vamos fazer todo dia? Vamos fazer todo dia? Então ali foi o iniciozinho, cara. E ali eu conheci muita gente também, da música e tal, que foi chegando, até o Eric Marmo ia muito. O Eric ia muito. O ator Eric Marmo, que tá nos Estados Unidos aí. Eu comecei a criar essa amizade com ele ali, nos anos 2000. E por aí foi, cara. Pô, que legal, que legal. Isso. Cara, é uma outra pergunta que eu queria fazer também, que eu acho que também muita gente quer saber dessa veia sua, que tem muito a ver com o que você falou agora. E como é que foi crescer dentro desse ambiente onde você teve a sua influência, né? Porque deve ser... eu penso assim, meu pai também toca e tal, mas não tem uma profissão tão forte, tão definida como os seus, né? Então, como é que é crescer dentro de uma casa, né, que você tem esses dois caras aí dentro, né? Você era moleque e vendo seus pais, né, cada um do seu estilo, na sua onda, no seu jeito de ser. Como é que foi isso pra você? Acho que foi daí que veio essa influência toda, porque como você disse, né? Porque os caras mostraram tudo pra você do que eles... Claro. Quando naquele momento que você perguntou quais as influências e eu não falei deles, porque é mais do que óbvio. Sim, mais do que óbvio que, além de estar no sangue, eu via lá a Melinha. Eu era pequenininho, mas via. A devoção que as pessoas tinham por ela, cantando. Principalmente Foi também, Deus. Eu me lembro quando ela cantava Foi Deus, todo mundo ali. Assim como meu pai. Eles se separaram muito cedo, né? Então também eu tive essa coisa de divisão. Uma hora eu fico com meu pai, aí quando eu ficava com meu pai, tinha os shows dele que eu ia lá no backstage, ficava olhando aquela galera. Então, acho que a influência que eu tinha era uma coisa de admiração, obviamente, de ter um pai, uma mãe que estava ali, mas, assim, realmente, no iniciozinho, eu nunca tive aquela coisa assim, eu quero ser músico, não veio depois. Você lembra assim, mas você lembra quando... Vou ver aquela coisa, vou seguir os passos dos meus pais, vou seguir esse caminho, aquele momento ali que tu, é agora. Peguei, quero um violão, quero um cabo, quero um microfone e vou ver o que vai dar. Tipo isso. Cara, acho que foi essa época aí que eu acabei de falar. Essa época, né? Ali do Casa de Rodrigo, ali em 2000. Do Rancho das Tostas. 99, essa passagem do milênio ali. 99, 2000, 2001. Acho que foi ali que deu estalo mesmo. Entendi. De profissão, de viver disso. De começar a almejar alguma coisa do tipo, acho que foi 97, que eu me lembro das primeiras bandinhas de garagem, foi 97. Eu tinha um estúdio na minha casa lá no Jean do Mato, tinha um super estúdio lá embaixo que eu convidava a galera. Você faz o baixo, faço, você faz a bateria. Vamos ver no que dá, Só pra brincar só mesmo, pra nunca fizemos shows nem nada. Muito mas bacana. a gente se reunia uma vez por semana pra fazer um som ali, pra tirar uma música. Então acredito que foi daí, cara. Quando você vê essa coisa da banda, né? É só pra quem tá dentro que meio que entende, né? Essa coisa de você ter uma banda. Eu conheço muitos amigos que são advogados, que são, sei lá, práticos, que tem uma banda de garagem, que só pelo lance ali de querer fazer um som, só assim. Isso é legal também, de fazer um som, não é nem profissional, nem nada. Mas eu acho que é isso. Na infância veio a inspiração de vê-los ali e de achar aquilo sensacional, mas acho que foi depois da adolescência, chegando ali na quase adulto, que eu falei assim, cara, isso é muito bom, eu acho que eu gosto do palco, quero isso.
toco, as pessoas olham, me admiram e eu posso ganhar dinheiro com isso, então... É quando o bichinho morde, cara. Pra quem é É. músico sabe do que eu tô falando. Quando É o isso cara aí. é mesmo da profissão, da voz e do instrumento, quando o Isso. bichinho morde, quando vai, e aí o cara não para mais. Não tem jeito. Porque eu costumo dizer E fazer isso. o que gosta. É, eu costumo dizer isso pra muita gente, né? Porque o músico brasileiro, em geral, né? Ele passa por tantas, né? Ele é obrigado a carregar tantas vezes o piano, e às vezes não recebeu por isso, que é só por um profundo amor, para que ele continue, né, exercendo aquilo. Sim. Então, talvez seja uma das únicas, ou a única profissão que o cara tem tanto amor pelo que ele faz, que ele engole certas coisas ao longo da carreira, né? Sem dúvida. Porque nas profissões, né, mais cotidianas que a gente tem, sem ser a da música, já não é bem assim. Então a música é um negócio que o cara tem muito amor, e amor pelos companheiros, né? E isso é legal também. Geralmente isso tende a ter um companheirismo e um senso de equipe, de time muito forte. Como se fosse uma empresa ali. A banda E é a a gente, empresa. né, uma banda, a gente viaja junto, a gente dorme junto, a gente acorda junto. Às vezes a gente tem períodos na vida que a gente está mais com a banda do que com a nossa família, né? Sem Com dúvida. nossos pais, Sem nossos dúvida. avós, com nossos... Então, Exatamente. depois dessa história toda, né? Aí o João começou, eu lembro que ele começou a dar aquela bombadona dele e tal, com o lance da viola e tal. E aí como é que se deu o JPG, né? Logo depois veio Legal. o JPG, né? Isso, Mais à JPG. frente. Nasceu dessa história aí um pouco dessa história também do acústico lá da Casa Rodrigo, né? Veio Sim. vindo. O voz e violão a partir dali, justamente quando esse bichinho mordeu ali, eu fiz um voz e violão e deu uma galera ali pra me Que assistir. ali ainda não era o JPG, né? Não, era João Era Ramalho. João Ramalho, João né? Ramalho, voz e violão. Sim. Quando eu fiz aquilo ali e vi aquele sucesso, eu comecei a fazer cada vez mais, em vários lugares, não só no Goa, como em barzinhos. Eu me lembro de ter feito, acho que no Le Village, tinha aquelas ruazinhas do Le Village, eu fazia ali fora ali também, antes da galera entrar na Itaipu? boate. do Le Village, em Itaipu. Porque teve um Elibragem anterior ainda, que foi em Charitas, eu acho. Não foi isso? Aí já não sei. Foi em Charitas, teve Foi, porque foi. eu acho que eu tô ficando O mais Itaipu, velho. o Le Kit Village das mesmo. antigas, isso aí. Kit das antigas, Não foi dá esse aí. E aí, nessa história de voz e violão, me lembro que eu comecei a fazer ali em Charitas, era no Havana Café. Nossa. Esse aí busquei também. Aí esse é total Nikit das antigas, hein? Esse aí, Havana Café, que era R$25 também pra entrar, mulher de graça, e era aqueles sucos Gummy, naquele negócio de 20 litros assim de água. De refresco? De refresco. E era um negócio laranja, o outro era roxo, você não sabia o que tinha direito. O cara botava num Bebeu, copo fudeu. e falava assim, falava assim, ó, é Gummy, é vodka, sei lá, ninguém sabia o que era aquilo, né? Mas, enfim, era R$25, mulher de graça. E ali, cara, começou a dar uma bela bombada também. Só que o que aconteceu ali? Não era aquele estouro todo. O Havana Café começou num lugar bem pequenininho, tinha uma área era que era menor, era bem pequenininho, Era era, menor, era como se fosse um quarto do Acrópole. Era. Que o Acrópole já era pequeno. Era. Um quadradinho, assim, um boxezinho, que eu ficava fazendo voz e violão ali. O dono da casa na época chegou e falou assim, cara, você não quer trazer um percussionista? Isso é 2002. Você não quer trazer um percussionista e tal? Eu estudava na Estácio de Sá, aqui perto. Sim. E na sala ao lado, ele fazia uma aula só comigo, mas normalmente ele era de outro período. Tava o Gema, o Eduardo Gema, grande percussionista Incrível. da cidade, incrível, que quem Incrível. conhece, quem não conhece deveria conhecer. Difícil não conhecer o Gema, era um cara discreto. Um cara discreto, né? Ninguém 3 não metros de dava pra altura. perceber quase na rua. Fala baixinho pra caramba, baixinho. tem um amplificador no esôfago. Parece um trator. O grande Gema, ele estudava na Estácio, com aquele cabelão, hoje em dia, né? Ele tava com aquele cabelão, tal. Cara, tem um loirão lá, um russo lá que toca percussão, vou chamar ele. Chamei ele um dia, ele fez lá com uns atabaques, umas ondas e tal, deu super certo. O cara falou, ó, traz ele toda semana aí. Eu lembro que eu conheci Gema pra quem é de Niterói sabe o que eu tô falando, quem tá assistindo não é de Niterói, tem uma escola chamada Salesianos aqui, uma escola de padres, né? Sim. Que teve o prazer de ter o Gema como aluno, os padres lá. Eu lembro do Gema na orquestra dessa escola, bem moleque, tocando percussão já. Né? Na época da orquestra com o maestro, eu esqueci o nome dele, Afonso. Mestre Afonso. Que era o cara que, poxa, E antes revolucionou da a vida de percussão ele vários. tocava outra coisa, era bombardino. Bombardino. Ele isso tocava aí. bombardino. Eu já não sei peguei nem o que é isso. Eu sei o que é um bombardino. Parece. Eu acho que tem que botar no Google aí pra ver o que é. Então, ele meio que tem uma é campana, esquisito. tem uns caracóis assim, mas é um bombardino. Mas eu lembro dele já arrebentando já moleque ali. Isso. Anos depois vi dessa história aí. Mas E fala aí. nessa época ele tava na banda Tal,
Que é outra banda também que, porra, Tal também bombou das aqui antigas. nas antigas Verdade. aí, pra Lá caramba. da época do DKV, quando a gente começou nessa época. A banda tal, cara. Pô, a banda tal, porra. Foi muito legal. Bombava em vários lugares aqui da cidade, uma banda enorme. Era uma conhecido por causa galera. disso, umas 12 pessoas no palco, era muita gente. Parecia o Inimigos do Rei, né? Tinha uma porrada de gente. Parecia Isso. o Titãs. Isso aí. Era muita gente. E um daqueles caras era o Gema ali, eu me lembro. Porra, aquele cara toca ali e tal. Ele começou a tocar comigo. Nessa história, a gente fez praticamente 6 meses, ou quase um ano ali de 2002. Foi, 2002 ali. No final de 2002, eu fiz uma das minhas famosas viagens lá para João Pessoa, que era onde eu desligava o motor, um pouco de trabalho, dessas coisas, curtia minha família, que até hoje eu faço isso. Fui para João Pessoa, e para ir para João Pessoa, o dono lá do Charitas falou assim, cara, pô, mas se você for, você vai passar um mês, como é que vai ficar aqui? Aí o Gema falou, não, tem um cara que pode tocar aqui do meu lugar e tal, que foi o Fio, né? O Fio. O Fio chegou lá e tocou. E aí, nessa história deles dois tocarem, quando eu voltei de viagem de uma pessoa que já era ali pra 2023... Não, o Fio, na verdade, ficou te cobrindo. Ficou me cobrindo. Nunca soube disso, tá vendo? Foi isso que surgiu. Já peguei o bolo pronto. É isso aí. E aí, quando eu voltei pra tocar, eles estavam os dois ali tocando, eu dei uma canja, né, no show que era meu, mas... Uma canja no seu show? No meu próprio show. Deixa eu só cantar umazinha. Exatamente. No meu show, posso cantar umazinha. E aí, nessa coisa de eu dar a canja, rolou uma química ali legal e foi. Aí, a partir dali, eu falei, não, cara, você fica aí pra semana que vem também. Vai ficando, e vai ficando. Vai ficando, tá bom, e aí vai ficando. Criou-se o JPG ali. Não tinha um nome ainda JPG, era João Ramalho, GM Fio. Sim. Mas aí, nossa, a gente rodou, mano. Aí a gente rodou Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu lembro, a gente fez muita coisa em BH. Eu lembro. E aí a gente fez as músicas autorais, foi produzido pelo Robertinho de Recife. Isso, Robertinho, cara, mestre, né? Pô, cara, é muita história. A gente foi lá, o grande mestre que até hoje aí tá arrebentando aí nas gravações, mestre das gravinas, da guitarra. Ícone, né, brasileiro, cara. Ícone, cara. Raiz total. A gente tem uma afinidade de raízes, né? Porque minha família também tem toda a origem nordestina. Eu estava lá agora revendo meus queridos familiares, passei um tempo lá. E eu lembrava muito de você, né? Porque é um cara que eu né, ao longo dos anos que a gente se conhece, que a gente trabalha com música e tal. Sim. E eu vejo que você vai lá todo tempo, né? Ver os irmãos, Então, foi muito bacana. Eles me receberam com um carinho enorme. Cheguei a fazer uns sons lá em alguns lugares pra galera. Legal. Foi muito legal. Até chorinho eu fiz lá, cara. E foi legal pra caramba. Mas assim, E aí eu sinto que a gente tem uma afinidade, não só das raízes, mas até essa parte musical, essa versatilidade que a gente tem, acho que também vem daí, né? Porque a gente flerta com ritmos de lá, né? Sem dúvida. Que isso já estava na nossa casa, né? Então, Isso. assim, tudo bem que a gente está aqui em Niterói, né? Nascido quase praticamente em Niterói a vida inteira, mas dessa coisa do baião, do chachado, do Sem coco, dúvida. da embolada, é uma coisa que você viu em casa junto com o Michael Jackson, junto com todo mundo, né? Isso. Então eu acho que isso, eu sinto isso no seu show, sinto isso e sempre senti quando te assisti, que Legal. o cara pode estar fazendo uma onda, sei lá, uma versão de uma música do Bruno Mars, mas tem um coentro Tem um ali. molho Tem um ali. coentro. Tem um coentro. Tem um coentro. Literalmente né? coentro. Tem um coentro. Que é bem do Nordeste. Porque é legal isso, né? Eu acho que isso que transforma aí, que torna a música especial, né? E o show especial. Perfeito. Queria te perguntar outras coisas também. Logo depois vou pular mais à frente, depois eu volto. Claro. Depois eu volto lá nas nossas loucuras nossas. Juntos. Eita. Depois teve essas coisas fortes da internet, né? Depois surgiu a internet e tal, parará. Né? Nessa época inicial nossa também não tinha ainda vários canais de... Não, era flyer. Era tudo na época. Aliás, eu ia trazer um flyer aqui, esqueci, tinha que trazer cara. um papel, um flyerzinho daquele. Poxa. Mas aí depois começou a ter o YouTube e outros canais, né? Orkut. E Orkut. E eu lembro... E aí eu comecei a ver você despontando muito forte, né? Aí principalmente na coisa do Zopilote, da coisa do Flamengo. Aquilo, rapaz, eu confesso a você que eu fiquei um tempão sem saber que era você e você é meu amigo. Olha que loucura. Loucura. Então, gente, queria que ele falasse um pouquinho disso, porque isso pra mim foi um acontecimento pra mim, né? Então, eu falei, esse cara é o João Ramalho. Isso. Como é que nasceu essa história louca, cara? Cara, em 2017. Na verdade, começou em 2016, ali na época das Olimpíadas, aqui no Brasil, que foi um acontecimento, pô, um evento único, praticamente, né? Daqui que volte aquilo. Eu lembro de você mascarado. Isso. Nas Olimpíadas eu já quis fazer uma brincadeira, porque eu fui assistir aquela luta greco-romana. Sei. Era Aí- gema? Era gema, não? Não. Não era gema lutando, não? Era um luta livre, greco-romana, sei lá, um campeonato. eu Só tinha ingresso pra isso. Não tinha pra vôlei, não tinha pra nada. E quando eu fui, cara, eu falei, mano, eu gosto de fazer umas maluquices e tal. Eu comprei uma máscara de luta livre mexicana
Assim, pá. Essa máscara que eu vi, eu acho, né? Uma altura... Mas é uma... Com as cores do México, né? Ah, tá. As cores do México é tipo Fluminense. Então, vermelho, branco, verde. E aí fui com essa máscara, meu irmão. E fui, igual um doido. Igual um doido lá. E todo mundo começou a tirar foto, os gringos todos tirando foto comigo. Paravam, perguntavam por quê. Uma curiosidade, uma loucura. E aí voltei pra casa, cara. Foi aquela loucura, assisti, tirei as fotos, voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, coincidentemente nessa época de 2017, tava tendo um boom muito forte dos canais de YouTube. Dos youtubers. Esse termo youtubers. Tava naquela efervescência, naquele momento, é verdade. Isso, um cara que tinha um canal sobre música, um cara que tinha um canal sobre não sei o quê, sobre vlog, essa coisa de vlog, desse filme. Oi, gente, estou aqui em Nova York, não sei o quê, eu sou um brasileiro. Começou a surgir isso daí, daquela época. E eu via também, eu obviamente comecei a ler e ver que uma galera começava a ganhar dinheiro com isso. Sim. Aí eu falei, cara... Que era monetizado, né? Isso. E a gente, como músico, tem essa coisa, né, cara, de a gente não quer, por causa do tempo, das correrias, a gente quer viver o sonho da música, lógico. Claro. Mas muitas vezes é bem difícil, né, cara, de você... um mês tem, outro mês não tem. E essa incerteza é muito complicada. Então, a gente conversou sobre isso anos atrás. Foi. Você estava até meio chateado. Isso. Então eu comecei a buscar novos caminhos, cara. E aí, num desses caminhos eu falei, cara, será que se eu fizesse canal de YouTube, pode ser uma outra renda, uma outra forma de trabalhar com mídia, trabalhar com audiovisual. Sim, sim. Não com música, mas enfim. Me veio uma ideia de... Essa máscara que eu coloquei lá das Olimpíadas, me veio a ideia de criar um personagem em cima dessa máscara. Eu falei assim, cara... Só que a máscara, ela era daquelas cores do Fluminense e tal... Porra, mas eu sou flamenguista, né? Eu sempre fui flamenguista, né? Sempre fui flamenguista, com todo respeito às outras equipes. Rubro-negro mesmo, né? De verdade. Desde moleque, desde Fortaleza, lá de Fortaleza. E aí eu vi, cara, outra inspiração que eu tive, além dessa coisa da máscara e tal, eu me lembrei daquele anjinho do Flamengo, do estádio. Um cara gigantesco, ele se veste de anjo. Sim, esse cara tá sempre lá, né? Ele tá sempre lá. Aí tem um Chapolin, aí tem um Santa Cruz com um radinho. Isso. São personagens que estão ali, né? Desde aquela época da Geral, né? Isso. Da Geral. São personagens que estão na arquibancada. E eu comecei a pesquisar na internet. Pô, será que esse cara tem canal? Esse anjinho? Comecei a pesquisar, não tinha. Nem ele, nem ninguém, desses personagens todos. Eu falei, peraí, aquela máscara que eu fui lá nas Olimpíadas, que chamou a atenção, que a galera começou a tirar foto e tal. E se eu criar um personagem em cima do Flamengo, com essa máscara, começar a ir para os estádios com a máscara e tal, começar a fazer uns vídeos de paródias musicais envolvendo o Flamengo. Isso era muito engraçado. Era só paródia. Começar a fazer umas paródias do Flamengo e tal, que também tinha. O Whindersson estava começando a fazer umas paródias ali também. Tava começando a bombar com esse negócio de paródia. E aí foi isso, cara. Mandei fazer uma máscara. O mesmo cara que eu comprei a máscara, acho que foi no Mercado Livre, se eu não me engano. Sim. Ele produzia personalizado. Aí eu falei, cara, eu quero uma do Flamengo, com o símbolo do Flamengo aqui na testa e tal, não sei o que. O cara fez. Chegou em um mês. Tu mandou fazer? Mandei fazer a máscara. Tava determinado, né? Determinadaço, lá, meu irmão. O lance. Chegou a máscara lá em casa, precisava de um nome, o personagem. Aí eu sentei no computador, falei, cara, porra, nome... Caramba, como é que seria isso? Aí eu pensei, cara, urubu é o símbolo do Flamengo. Sim. A máscara é uma máscara mexicana, uma máscara daquela coisa castelhano, não sei o quê. Aí eu, cara, vou no Google. Como se diz urubu em espanhol ou em mexicano? Meu irmão, apareceu enorme assim, zopilote. É uma palavra que eu nunca tinha ouvido na minha vida, mano. Nem eu. Na tela assim, zopilote. Mas na hora, cara, mano, brilhou o olho assim. Nem novela mexicana aparecia essa palavra. Nada. E aí as coincidências, né? Z de Zé Ramalho, Z de Zico. Eu falei, não, cara, não é possível. E a abreviação que o pessoal costumava me chamar era Zop, em vez de Zico, Zop, não sei o quê. Então, cara, caiu como uma luva. Ali eu já fui registrando conta de Instagram, conta de... Nem existia TikTok, conta de Facebook. Começando, né? Tudo no embrionário ainda, né? O YouTube. E aí eu criei o personagem, comecei a fazer as paródias, começou a dar certo essa questão das paródias. Você foi um visionário ali, achei aquilo uma ideia tão legal, tão, né? Foi, cara, um cara engraçado. E a máscara, ela também tinha... Ela quebrava outra barreira também. Ela quebrava não, ela ajudava. Mas ela quebrava a barreira da idade. Ah, sim. Porque eu já tava ali com meus 36... Eu tava com meus 36. E tava uma garotada fazendo. Só a garotada fazendo. E aí, galera, não sei o que, pá, tudo 15, 15, geração Z. E aí eu falei, cara, não sei se a galera vai acreditar em mim, né? Um cara mais tiozão, assim, oi, galera, vou fazer aqui do Flamengo. A máscara quebrou isso. Deu uma infantilidade bacana, assim, quebrou isso.
E atraiu a molecada. Aproximou todos os públicos. Aproximou todos os públicos. Porque eu lembro que depois eu comecei a ver uns vídeos seus, você tava viajando com os caras, e o Flamengo, você ia junto. Total, cara. E tava com a torcida, e tava com os diretores do Flamengo. Eu falei, que loucura que foi aquilo, cara. É porque aí eu achei o conteúdo também, eu não tinha achado ainda. O YouTube é muito dessa coisa de você achar o conteúdo. Quando você acha o conteúdo, é o famoso repete. E aí, nessa coisa das paródias, foi legal. As paródias deram E tá tudo lá no YouTube, né? Cara, é uma longa história. Pior que não. O que aconteceu? É uma longa história. Qual a merda que deu? Primeiro deixa eu... Vai lá, termina aí. E aí, cara, nessa história, eu comecei a dublar os jogadores no vestiário. Eu tenho um vídeo da Flá TV oficial, Sim. que são os jogadores no vestiário, conversando, batendo papo e tal, não sei o quê. E teve um dia que, por algum motivo, eu tive que baixar o volume desse vídeo, assim, alguma coisa que eu ouvi assim na casa, assim, eu baixei o volume, fui ouvir a casa, não é nada não. Quando eu olhei de volta pra tela, tava os caras em silêncio, aí eu, você não me tocou a bola errado, não sei o que, ela vai se lascar, não sei o que. Aí eu mesmo comecei a dublar os caras, aí dei pausa, eu comecei a gravar, aí comecei a criar umas histórias esdrúxulas, assim, loucas, muito louca, e soltei. Cara, eu tinha 100 inscritos na época, o primeiro vídeo já deu 2.000 views, o primeiro vídeo. Aí eu falei, eu tenho 100 inscritos e deu 2.000 views. Eu tenho muito mais views do que inscritos. Sim. Comecei a repetir, comecei a fazer. Comecei a colaborar com alguns caras da época que estavam no Flamengo, já tinham canais maiores. Sim. E, cara, foi indo. Cara, em 6 meses eu tinha a placa de 100 mil do YouTube. Em 6 meses. E já ganhando dinheiro, e já vindo, e já contrato... Adidas, não sei o que. Que loucura, né, cara? Cara, foi 6 meses. Blum. Meu filho, que é rubro-negro doente, ele começou a falar muito de você. Eu não sabia que era você. Não. Pai, ele te mostrava pra mim, né? Depois de você ver esse cara, é o João. Sim. Que loucura. E aí são 8 anos que eu fiz, né? Quase, uns 7, 8 anos, que agora tá reduzindo a marcha. Bom, cara, então sempre... Mas, porém, entretanto, contudo, sempre teve muita polêmica, porque eu pegava pesado nessa coisa. Eu lembro que você dava umas agulhadas. Os vestiários. E acabava que eu tinha umas... Como fez tudo que faz muito sucesso, acaba chocando com alguém grande. E no caso foi o Flamengo, e eu me lembro que na época o pessoal pediu para reduzir a marcha. Calma aí, João, segura a onda aí. Isso. E fora isso, cara, direitos de imagem. É verdade. Imagem da Globo, imagem da não sei o quê, imagem não sei o quê. Aí toma um strike. Verdade. O strike, para quem não sabe aqui no YouTube, é essa coisa de você pegar uma imagem de outro que acaba denunciando você. Isso. E aí 3 strikes, seu canal é banido. Caramba. Aconteceu uma vez, aconteceu outra, foi acontecer... Periodicamente ia acontecendo. Até que acho que foi em 23. Foi agora, 22 para 23. Baniram de vez meu canal, cara. Putz. Essa questão aí de imagem e tal. Ainda tá aí negociando, né? Negociando, essa com a justiça, eu tô com um advogado lá. Mas, cara, pior que foi meio que um sinal dizendo assim, fecha a conta, tá tudo bem. Foi ótimo o que você fez. Ainda tenho esses materiais todos salvos. E ainda tô com o Zopilote lá, com o Instagram, quase 500 mil pessoas, então ainda faço um trabalho ali brincando com as coisas, tá, mas agora com esse formato mais Reels, esse formato mais menorzinho, que é mais simples de fazer. E também foi um estalo pra gente voltar a essa questão da música, de dizer assim, João, legal pra caramba o que você fez, cara. Eu peguei quase 1 milhão. O canal foi apagado com 960 mil pessoas. Caramba, cara. O canal apagado. Eu cheguei um e-mail assim, olhei o e-mail assim, seu canal foi excluído do YouTube. Do nada. Pô. Eu tava na academia, nunca vou esquecer mesmo. Que coisa de louco, né, cara? Soltei o celular assim, saí da academia meio assim, inerte, assim. Até você... São 7 anos de vida, 8 anos de vida se dedicando àquilo, mas tudo bem, cara. As diretrizes, aquelas coisas, e a gente tem que seguir em frente. E foi um sinal. Foi ali um sinal, me lembro, ali 22 para 23, dizendo assim, João, vai fazer o que você tem que fazer. Vai lá pegar o pedaço do bolo que você tem que pegar. Pega a sua fatia lá. Vai lá, porque o que a galera quer ver é você cantando. Né? Você sendo o João Ramalho com as suas músicas. Isso é verdade. Que sempre foi. Sim. E eu nunca escondi isso quando eu fui no Zopilote. Claro. Quando perguntava, você é youtuber, né? Eu falei, não, eu sou músico e também youtuber. Então foi um estalo também dizendo assim, foi Deus falando assim, João, vai lá, cara. Pega a viola, vai pro palco aí, que você nasceu pra isso aí. Então, mas sou muito grato. Eu posso falar de carteirinha, né? Assim, de cadeira, porque eu... Aí voltando agora um pouquinho mais do tempo atrás, né? Que eu pulei lá pra frente, agora eu vou voltar um pouquinho pra trás. Aí um belo dia a gente se encontrando aí nas noites dessa cidade aí, das antigas, né? Falando de... Acho que lá também na década de 2000, lá pro início, a gente teve um encontro doido, que foi um acerto errado, o acertado do erro, né?
a gente se encontrou, eu, o João e vários outros cantores amigos e músicos e tal. E aí a gente desenvolveu um projeto chamado Nikit All Stars, né? Que foi muito legal, assim. Que a gente também começou meio sem pretensão. Acho que foi lá pra cima na região oceânica. Acho que começou por lá. E a coisa foi tão forte. Por isso eu tô falando de cadeira do lado, porque a gente acabou, esse projeto durou quantos anos, né? Acho que... Cara, bota uns 4, 5 anos, não, talvez. Mais, não, foi mais, eu acho. Né? Acho que foi uns 12 anos. Né? Porque né, se a gente contar com o Wood Lounge final, com todo o Ox... Verdade. Acho que foi por aí. Verdade. Eu acho que foi por 10, 12 anos. Então, que o Ox, tô falando do Ox antigo, né? Do Nikit das antigas, né? Que era aí foi uma época que vocês não podem imaginar. Toda quarta-feira, quem foi e quem se lembra, quem estiver assistindo vai lembrar, né? Cara, desses dois malucos e outros mais. Então, ali aconteceram milhões de histórias com um monte de gente, inclusive com a gente. Você lembra de alguma, tirando as minhas, que eram mais... Pode botar as minhas também, não tem problema não. As mais doidas, assim. Você estava até falando de uma delas para eles aqui, pessoal da Produça aqui antes. Cara, uma coisa curiosa do Ox, nossa, quando, né, o Nikit All Stars, obviamente, foi no Wood Lounge, em outros lugares e tudo. O Ney era o mais louco de todos. Mais louco, o dono da casa era o mais louco de todos. Já botava fogo no balcão, isso. Pegava álcool, aí galera, alegria. Coisas que hoje em dia não pode mais, né? Já não pode mais. Até porque pegou fogo no teclado do computador. Aí ele falou, eu vou parar. A Claudinha começou a dar uns tapas nele, a esposa dele. Dois maravilhosos. Beijo pra eles, saudade. E aí, cara, mais engraçado que o Oxy, no comecinho, eu me lembro que era uma coisa super sutil. Mais classudinho. Tinha jogos, bilharzinho, uma mesa no meio, assim, com uns joguinhos de tabuleiro. Exato. E aí você toma um drinkzinho, não sei o que, tudo escuro. Um vinho. Então, olha que coisa mais linda. Era assim mesmo, um jazzinho rolando. Eu me lembro que era assim, cara, no comecinho. Antes da gente chegar, né? Antes da gente chegar. Antes da gente, a gente mudou as coisas ali. E aí eu me lembro que realmente começou a ter um movimento maior no Ox, aquela coisa do fim de semana e tal. Eu não sei porquê que a gente começou quarta-feira. Eu acho que é porque sexta, sábado, domingo já tinham coisas lá. Os cantores, né? Nós, no caso, eu, você e os outros da banda. Trabalhava nas nossas bandas. A gente tava tocando demais. Verdade, isso mesmo. Só tinha esse dia. Quarta-feira era um dia que todo mundo podia. Só podia isso. E aí ele comprou a briga, né? O Ney comprou a briga. Tá, vamos fazer aqui quarta-feira. Você lembra que loucura, né? Eu me lembro que, assim, já desde o começo já começou a dar muita gente, cara. Galera muito porque a gente trouxe a galera que já havia ido no lá, Wood Lounge, já acompanhava, pô, aqueles caras lá, tal, não sei o quê. Virou uma família, porque na verdade tinha uma base de uma galera que era uma galera recorrente, que ia toda semana junto com uma nova galera, né? Cara, era muita gente. De louco, assim, é um misto de loucura com admiração, assim, loucura, lógico, houveram várias coisas engraçadas, mas assim, eu me lembro de um dia a gente tocando ali, aquela casa lotada mesmo, aquele palco um pouco mais pra cá e tal. Eu olhei aqui pro lado do Romário, com uma mulher no colo, assim. Muito massa. E aí, muito massa. Eu olhei assim, o cara. Aí ali eu vi assim, porra, tá acontecendo. Tá falando legal. Tem muita coisa legal que a gente tá fazendo aqui, cara. A gente teve vários convidados lá, foi muito legal. Acho que a Sandra de Sá. Fora os convidados musicais, cara. O Tony Sandra de Sá, Tony Garrido. Essa galera toda. O Naldo uma vez também. O Naldo nem tinha estourado ainda algumas. Ele tava começando, ele falou, eu quero tocar uma música aí, uma tal de Chantilly. Ele falou assim, sério? O Naldo no iniciozinho, o Detonautas lá, porra. O Tico Santa Cruz, querido amigo também. Cláudio Zoli. Isso. Pô, toda essa galera assim com a gente numa humildade ali atrás, combinando o repertório com a gente. Não, beleza, faz isso, faz aquilo. E tudo muito bem organizado, cara. Um respeito, né? Pelo nosso trabalho também eles tinham, né? Sim. Foi muito legal. Assim. Cara, era muita gente, mano. Porque o Ox tinha de baixo, tinha a parte de cima. Mezanino, né? Eu me lembro que dava 500 pessoas ali, cara. 400, 500 pessoas, todo mundo ali, uma loucura. E realmente, era muito interessante, uma coisa que eu nunca vou esquecer, é o sentimento das pessoas esperando o show, cara. Que é uma coisa que eu acho que não existe mais. A não ser em grandes festivais. A gente não tinha. Isso a gente aquela coisa que, meu irmão, a banda vai tocar, cara. E aquele... Vai começar, meu irmão. Cara, eu me arrepio de lembrar que era uma época muito legal disso. Tinha uma energia, né? Tinha uma energia. Cara. Tinha esse negócio. Eu acho que assim, a proposta até do canal, né? Do Nikit das Antigas é essa, na verdade, trazer à tona e trazer ao debate esses vários sentimentos, não só na música, né? Como na cidade em geral, né? Por onde a gente anda, naquele clássico rolezinho da Moreira, etc. e tal. Essas coisas, né? Que talvez essa nova geração não viva, ou deveria viver, ou deveria sentir. Então esse arrepio que você tem, né, eu queria muito que a molecada tivesse hoje com as coisas deles também, né, que fosse uma coisa mais verdadeira. E eu acho que o canal vem para isso, né, para
trazer o que está acontecendo agora no momento, né, os lançamentos, e tentar trazer de volta essa energia que a gente tinha, né, no nosso coração. Agora tinha muita história engraçada ali. Eu lembro de uma vez que, de várias histórias. Nossa, cara, tô tentando me organizar aqui minha cabeça para falar quais que eu posso. Não, pode falar, não tem problema não. Eu lembro uma vez que os caras começaram a combinar assim, a gente tinha um hábito de tomar vodka, ainda tenho, né? Mas... isso é maravilhoso. E aí os caras começaram a se ligar, a se falar no grupo, no celular, falaram, cara, então o show de hoje, como é que vai ser? Vai levar vodka, não leva vodka? Quem vai levar, quem não vai levar? Quem vai comprar, quem não vai comprar? Aquela história, ou vamos pegar lá na casa ou não vamos pegar? Eu lembro que eu perdi a linha e coloquei 9 garrafas de vodka na minha bolsa, na minha mochila. Foi, cara. E entrei com a minha mochila para tocar com 9 garrafas. Passagem de som. Eu não conseguia passar pela porta da casa, porque a porta era mais estreita. Não, e barulho. E aquele monte de vidro batendo. E os seguranças me olhando na porta, tipo, Dilcinho. Que isso aí? É cabo. Que é isso aí? Não, é cabo. Cabo. Os cabos do violão, da guitarra. Eu lembro que esse dia foi um dia histórico também, porque o pessoal ficou bem alegre, assim, não só a gente, mas as pessoas próximas a gente ficaram assim, contentes, porque foi uma noite animada, todo mundo animado, o pessoal foi, porque como era quarta-feira, a galera ia trabalhar na quinta-feira, né, 7 da manhã, 8 da manhã, e muitas das pessoas, eu lembro das meninas se maquiando no próprio banheiro da boate, né, elas já se maquiavam, já ia pro trabalho direto, já iam cambaleando pro trabalho, que trabalhava em banco. Tinha uma galera também, eu me lembro, que era uma espécie assim de agrado que a gente fazia também para aquela galera que ia toda quarta-feira. Tinha uma turminha de umas 20, 30 pessoas que ia sempre. Aí anos a fio. A nossa tática era botava aquele combo assim, ó, na frente do palco aqui assim. Botava um combo era nosso, que tava lá atrás, aquele negócio de acrílico, lembra? Nossa senhora, me deu até ânsia aqui agora. Aí um combo ficava na frente, um combo ficava na frente e a galera no palco, assim, botando assim e tal. Se servia ali, na beira do palco, e o outro era nosso aqui atrás. Então tinha essa tática da gente de ir chamando a galera, e isso acabava em ter que levar 9 garrafas. É verdade. E tomamos uma bronca do Ney depois. Tomamos uma chamada. Foi um dia que a gente perdeu a mão, desculpa, Ney. A gente se empolgou, e aí passamos do ponto. Assim. Ele falou, galera, eu preciso vender vodka também. Você não precisa não. Vai dar merda. Também tem que lembrar também do Vitinho, né? Que é um cara que cantava junto eu e ele. Vitinho Carvalho maravilhoso. Começou a história junto com a gente, que tá lá morando na Austrália agora. Talentosíssimo. Cara top, né? Um excelente cantor, compositor. Compus algumas músicas com ele dessa última leva do DKV, das últimas lançadas. Isso. Algumas delas eu fiz com o Vitinho. Me lembro aqui uma ocasião de que lotado, 500 cabeças lá, meu irmão, deu uma chuvarada lá fora, deu uma chuvarada, faltou luz, brother. Verdade. E foi aquela faltada de luz, e foi no começo da noite. Geral, blackout, né? Blackout, e foi aquela faltada de luz que você olha lá pra fora e você fala, meu irmão, só vai voltar daqui a 5 horas. É isso aí. 6 horas, não vai voltar. A casa lotada. Abarrotada, ninguém podia ir embora por causa da chuva. O ar-condicionado parou, calor infernal. Tudo. Abriram a porta ali e tal. Aí o Ney falou, cara, vamos tentar dar um jeito e tal. Cara, a gente botou as cadeiras lá embaixo. A gente foi lá embaixo. Tinha uma mesa, né? O pessoal começou a iluminar com... Eu acho que tinha... Celulares, né? Porque tinha celular bem antigo, mas é aquele celular Nokia, meu irmão, a lanterna dele iluminava pra cacete. Aquele celularzão quadradinho assim. Aquele bicho. Mó galera iluminando a gente e a gente fez no gogó ali, todo mundo cantando junto. Esse dia foi histórico lá, cara. Sensacional, cara. A banda conseguiu... Analógico. Esse aí foi no analógico. Foi no gogó e todo mundo com a viola na mão, sem cabo, sem som. Quem tava lá viu, né? Acho que o Manu ficava batendo na cadeira. Foi. Pô, e foi muito legal, todo mundo cantando junto, a gente conseguiu levar a noite sem luz até o final. Assim. Acho que foi 1 horinha. Porque normalmente a gente fazia 2 ou 3 sets. Foi. A gente fez 1 horinha pelo menos. Fazia um show enorme, sem fim, né? Na verdade não tinha 7, era um show só, era igual uma micareta, ia direto. Tinha hora que eu olhava pra outra assim, galera, acho que já tá bom, né? Tá bom, né? São 3 cantores numa banda só, até todo mundo cantar tudo, são 3 shows num show só, né? Cara, é tanta história que aquela história que você inventou do polidense. Galera, hoje é polidense. Aí eu ficava dançando que nem meu irmão. Eu comecei a inventar pras meninas que eu era professor de polidense. E aí, quando o show acabava, eu ficava com os DJs ensinando passos de polidense e elas acreditavam. E aí a gente criou um grupo. Eu me lembro. E elas acreditavam. A gente criou um grupo na época no Facebook, começou no Facebook bombando, a gente criou um... Polydancers. Um Polydancers lá. E aí as meninas começaram a chegar com o tempo e na semana seguinte, você que não é o professor de Polydance, eu queria conversar com você pra gente combinar umas aulas. E eu comecei a ensinar algumas outras, assim, fingindo ali. Cara, não zoando. Era verdade. Era uma época muito doida, muito maneira. E aí eu lembro também que, assim, eu já ouvi algumas coisas suas... Já ouvi várias versões suas maravilhosas para um monte de coisa, né?
E eu lembro que tinha algumas músicas próprias suas na época, você tocava uma, assim, aí não tocava, eu ficava na tua, e pá. E aí agora eu tô vendo esse trabalho novo, né? Que se tá lançando já tem um tempinho agora aí, começando a dar essa bombada, que eu fiquei tão envaidecido, tão feliz, que eu falei, cara, pô, o João é um cara que tem tanta coisa boa e tão talentoso. Obrigado. E aí eu tava conversando com uma galera sobre você, né? Tem um tempo atrás, aí, quando você começou a lançar dessa história, né? Aí me falaram do nosso irmão Schwab, que tava nessa parceria contigo. E eu queria saber o que te influenciou nesse novo trabalho, né? Como é que é o formato, né? Como é que ele é, como é que ele será também. Claro. E o que te influenciou nessa história nova, nessas músicas? Que algumas delas eu não conhecia. Você já tinha muito tempo e estava lá guardadinho, né? Tinha. Eu sempre tive essa coisa de guardar músicas. Compor, eu sempre compus. Realmente. Cara, essa coisa da carreira solo, eu já tentei algumas vezes, assim. É porque não teve tanto ímpeto, porque era uma época antiga e tal. O próprio também JPG... teve a mudança do mercado, que o mercado musical teve muita confusão, né? O JPG a gente fazia, 2, 3 shows por semana, e correria, tinha que ensaiar, e tinha que fazer isso, então... E dava grana. O JPG sempre... a minha fonte de renda, até hoje a banda JPG. Então sempre foi muito bem rentável. E aí aquela coisa, não, agora eu quero ser solo, vou parar tudo e tal. Sempre foi complicado ter esse tipo de decisão. Porque esse trabalho é João Ramalho. João Ramalho. Entendi. Agora entendi. Então, assim... Entendi o porquê. A gente tentou com o JPG também a coisa autoral. Ali em 2004, a gente gravou um disco inteiro com o Robertinho de Recife. São essas músicas aí que você tá falando. A gente tentou pra caramba, a gente foi pra gravadoras, a gente bateu em porta de gravadora, bateu em porta de novelas. Foi mesmo, na verdade, já que você também pegou uma época que o DKB também passou ali, que foi essa mudança no mercado, né? Total. Foi a entrada da pirataria com tanto força total, assim como a mudança do mercado, o CD acabando, o streaming chegando. Qual vai ser a mídia? A música vai sair por onde agora? Vai ser um CD, vai ser no streaming, vai ser como? O mercado não estava definido, né? Muito diferente, cara. E aí, nessa história... Acabou que eu fui seguindo com a banda JPG, mas sempre ali, colocando, compus uma música legal, vou guardando. Às vezes parece que eu tava me escondendo, mas não, tava com a banda JPG, atacando sempre aí, ganhando minha grana. E assim... Às vezes você não tinha tempo e espaço. Né? Eu acho que veio na minha cabeça assim, quando fizer sentido, eu vou voltar. Quando fizer sentido, eu vou botar... O importante é estar compondo, o importante é estar munido. E o importante é estar vivendo também de música, nos palcos, todo o know-how que eu tenho com esses anos todos com o JPG, são 22 anos, 23 anos aí com o JPG. Então a quantidade de pessoas que eu conheci ali, que no futuro eu posso, lembra de mim, da banda, agora eu tô com a minha carreira solo. E também esse trabalho do Zopilote, né? Tudo bem que você falou que parou, eu tô vendo também um trabalho forte seu na internet que é maravilhoso, né? Que é super engraçado, que é uma curtição danada, né, cara? A experiência, sacanagem que tu faz. Isso. A experiência que eu tive com o Zopilote eu trouxe para minha rede social do João Ramalho. Tá muito maneiro. Acaba apoiando também o lançamento do trabalho. Sem dúvida. Eu acabo trazendo uma galera ali Eu comecei com comédia, uma coisa mais engraçada. E depois fui para fazer essa coisa de curiosidades do meu pai, da minha mãe, do Zé Ramalho, da minha mãe. Eu achei genial isso, cara. Curiosidades que ninguém sabe, contadas de uma forma engraçada. Genial. Né? As músicas do seu pai em inglês, então, eu passei mal. As músicas do meu pai em inglês, cara. Vai ter que ser literal, cara, né? O pessoal, mas aí ninguém vai entender lá. Eu falei, não, mas aí tudo bem. Não é para entender, é para ser engraçado mesmo. E aí, cara, foi como eu te falei, em 2022 para 2023, deu esse estalo com essa coisa da quebra do canal, do Zopilote. Deu esse estalo de que eu deveria finalmente, sim, agora, no alto aí dos meus 45 anos, falei, cara, vamos botar o João Ramalho na praça. É isso. É uma coisa que, inclusive, foi muito bem conversado com o meu sócio, com o Gema, que é um cara que vai estar também ali tocando e também empresariando, a coisa toda. Então, é uma coisa muito bem equalizada entre a gente. Isso. Entendi. Não é porque eu vou para a carreira solo que ele não vai estar comigo. Claro. E eu acho que maturidade, cara. Maturidade para saber o que eu sei, para a responsabilidade que eu tenho também, enquanto filho do Zé Ramalho, da Melinha. Então é legal você também já tá mais velho, já tá mais maduro. Talvez se eu fosse um molequinho lá de trás, com meus 20 e poucos anos, não seria tão respeitado quanto sou hoje. E por tudo que eu já vivi, já passei com música. Então acho que a hora certa é a hora que faz sentido. A hora que você se apaixona pelo trabalho, fala assim, que legal. E as influências, cara, são todas essas músicas aí que eu tô trazendo lá de trás, que eu já falei aqui agora. Que tem essa coisa do pop. Mas eu quero sim buscar essa coisa da regionalidade que você falou aí, do Nordeste. Eu também gosto muito. Sem dúvida, tem que isso ter. Também comigo mexe pra caramba, cara. Tem que ter um pouquinho disso. Não consigo me livrar, ela é mais forte do que eu, ela tá no meu coração. Né? Eu quero fazer o pop, mas eu quero também estar ali com o pezinho no Nordeste. Quem faz isso muito bem é aquela Lucy Alves, cara. Isso, ela é atriz e também
Pô, cara, tenho admirado muito o trabalho dela. muito É legal. uma coisa meio pop, Eu já vi. eletrônico, com a muito Nordeste. legal. Ouçam aí a Lucy Alves aí no Spotify, que aí Tem coentro também. Tem um coentro legal ali, cara. Então, ali foi uma coisa que me chamou a atenção. Ó, isso aqui é bom, isso aqui é bacana, um puta show legal. Então, essa é a representatividade, cara, do que eu vivi do Nordeste, com pop, com Nós a temos essa música história black do Schwab, americana. né? Que é o nosso irmão, que é um cara Aí top, juntando um cara isso top. tudo, porra, Schwab, que é um cara que sempre teve com a gente aí, um super produtor musical, além de guitarrista, maravilhoso. E o Jonavo, cara, que é um cara do Mato Grosso do Sul, um grande artista aí, que ele também tá me produzindo artisticamente, me ajudou muito aí legal. nesse processo aí da artístico, do clipe que eu fiz, da música Messi, né, que é meu single aí, que tá em todas as plataformas digitais. Acho que todas as imagens do clipe são de Niterói. Tem um pouquinho ali do Rio de Janeiro, mas as melhores imagens são de praias incríveis aqui de Niterói, Piratininga, tem tudo ali. Nosso xodó. Nosso xodó aí, que é Niterói. Até a atriz ela é de Minas Gerais, mora no Rio. Legal. E não conhecia Niterói. E ela foi gravando a cena e falou, cara, que isso, Não cara? imaginava que era assim essa cidade. Falei, porra, Niterói, meu. Essa é a Niterói. nossa cidade. Caraca, eu não sabia que era tão linda assim, não. Cidade linda. Porra, linda demais. E aí é isso, cara. Me sinto preparado, me sinto feliz e pronto pra juntar essa galera. Inclusive, já tô na fase agora de preparar o show. O show, botar na praça aí no Brasil todo. Pô, a galera vai... Pô, Com precisa, músicas, né? que é um mix, vai ser um mix de músicas minhas, do meu pai, da minha mãe e do meu padrinho, que é o Fagner. Que é o Fagner. Então eu vou juntar essa coisa de família, Meu Deus, casos hein? de família, Meu Deus, só hein? sucesso, só Que pedrada, pé hein? na porta. Mano. E preparar esse show aí, João Ramalho 2025, pra galera Pô, acompanhar. vamos tocar um pouquinho de Merci. Opa! Né? Pra galera, pô, dar uma voz e violão aqui, a gente vai dar um jeitinho aqui, né? Aproveitar que o João tá aqui, fazer um ao vivão, né? E aí você falou, né, dessa coisa do, quando foi que você fez, não sei o quê. Essa aqui, cara, ela foi, nossa, em 2010. Então pra você ver, assim, como... 2010, né? Cara, já tem 12, 13 anos. E é uma história... E música boa é música boa, né? Música boa, ela é eterna. Exatamente. Né? Não tem essa parada. Eu também sou assim, tem umas músicas mais... que eu nunca lancei, umas que eu lancei, tem umas que estão lá prontinhas, tem umas que vou lançar. É um negócio que ainda não tá... Quando a gente se sente completo, ela vai. Isso, cara, E aí essa aqui foi uma história da minha vida, que é a Messi, né? Uma pessoa que passou na minha vida, que ela era francesa, essa menina. Só que a mãe dela era de Salvador, Bahia, e o pai francês. Então ela nasceu lá, mas tá morando até hoje aqui no Brasil, professora de yoga. E ela tinha essa ligação diferente, assim, essa coisa de... Aí eu comecei a perceber assim, nossa, que coisa estranha, cara. Sua mãe é de Salvador, mora lá, vem pra cá. Que mix, hein, cara? Surfista, DJ, e veio aqui, saiu da França, frio pra caramba, pra vir pra cá, aquela coisa, enfim. Chama-se Merci, que é obrigado, né? Sim. Você não é daqui, mas vem de um lugar bom, e Salvador dali, observava Xandão. Você não é daqui, também não é de London, pra Deus falei Merci, por ter você no meu som. Yeah, 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 yeah. Pa, pa, para, ela vem pelo sol, sempre quis o verão. Veja bem, ela vem bronzeando a pele forasteira. Deslizou pelo mar, me ganhou no olhar, e eu cantei pra ti a noite inteira. Não que eu seja fácil, mas você já dominou o meu hoje e o amanhã, num amor versátil que meu Deus iluminou e te trouxe para mim. Você não é daqui, você não é daqui, mas vem de um lugar bom, e Salvador dali, observava Xandão. Você não é daqui, também não é de London, pra Deus falei Merci, por ter você no meu som. Yeah, 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 pa, pa, para, 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 para.
que eu quis. Oh, Cyrano e Roxane, com um final feliz. Ei, ei, ei. Não que eu seja fácil, mas você já dominou o meu hoje e o amanhã, num amor versátil que meu Deus iluminou e te trouxe para mim. Você não é daqui, você não é daqui, Bom demais. mas vem de um lugar bom. E Salvador Dali observava Chandon. Você não é daqui, também não é de London. Pra Deus falei merci por ter você no meu som. Sensacional, bom demais, bom demais, bom demais. Música linda. Valeu, meu cara, querido. bom É isso demais. aí, tá Tem uma onda meio praiana, tem uma onda meio, Isso. né? Ela tem muito legal. E ela cara. tem essa coisa engraçada do quando eu falo Salvador Dali, todo mundo acha que é o pintor, né? E na verdade O é Salvador justamente da família é dela, uma de referência. Dali. E Salvador Dali observava Chandon, né? Que é uma cidade lá da França. Então é uma mulher de Salvador observando Chandon e nasceu a pessoa. Sensacional a história. Foi essa- Aliás, eu vi o essa clipe. brincadeira. Pô, maravilhoso. A música é maravilhosa e o clipe também, né? Cara, o clipe tá aí. Tá bombado, Eu tava aí, super vendo, legal. tem um negócio que eu tenho estudado bastante, que é o lance da inteligência artificial, né, cara? Eu tenho estudado muito isso, né? E em geral. E aí eu tenho estudado tanto e daqui a pouco me deparei com um clipe teu nessa onda. Eu achei aquilo uma ideia também, cara. Aliás, a gente pode até bota até um trecho aí desse clipe que, cara, tem que. Bota pra galera ver aí um pedacinho. Um dia a voz do meu destino perguntou pra mim: vai fazer o quê? E eu com jeito de menino, meio sem saber o que responder, ouvindo uma música sem refrão e bebendo pra esquecer as loucuras do coração e as respostas que eu não quero ter. Lá fora a sombra do silêncio perguntou pra mim: vai falar o quê? Mas todo mundo fala tudo mesmo sem saber. E eu só quero ler um livro sem início e sem final, onde eu possa escrever sobre as ruas do carnaval e sobre o tempo que a gente vai pedir a Deus. Um segundo a mais pra viver. O lado bom do erro é chorar e aprender assim, que era mesmo a sua missão. No meu peito uma cicatriz e no chão meus pés a caminhar. Online a face do teu livro perguntou pra mim: tá Bom, pensando então voltando aqui do clipe, que, olha aí o que eu falei, né? Sensacional, Porque cara. eu achei uma ideia genial. Eu queria saber como é que se deu isso dentro de você e com quem fez, né? Quem produziu, como é que se foi você mesmo, como é que. Eu achei que você foi tão Sim. assertivo, entendeu? Eu sempre fui um cara muito nerdão, né, cara? Nessa coisa de audiovisual, de equipamento. Sempre gostei também essa coisa. Ah, qual o melhor equipamento para você passar a música pro computador? Sim. A época do Pro Tools, que todo mundo utilizava Pro Tools. Eu assisti aulas e aulas e aulas. Cada aula com 40 minutos, 50 minutos. Eu assistia todas as aulas, de meu irmão. assistir aquilo, né? Todas. Então, eu sempre fui aquele cara assim, cara, do yourself, meu irmão. Vamos fazer, vamos aprender. Você não vai, vou pedir pra fulano, mas aí é caro. Tem mas que esperar, tem que aguardar. tem que aguardar, eu não tenho dinheiro pra pagar isso. Meu irmão, aprende, velho. Aprende, velho. Que maneiro. Vai lá e aprende, cara. Tá A gente tudo na é dessa internet, geração, mano. né? Esse eu tava falando com os músicos lá, velho. de onde eu viajei, Sim. né?
de como a gente era muito assim, né, anos 90, ou a gente metia a mão e pausava a fita para tirar aquela parte da letra e escrever, ou tirava a música de ouvido, porque a gente não tinha acesso a essas... Ninguém ia fazer pela gente. Hoje o bolo vem pronto pra galera tocar, pra galera cantar. Mas segue dali que você tava falando, desculpa. E aí nada. E aí, cara, nessa história, também me veio essa questão dos vídeos, eu comecei com fotos, aquela coisa de brincar com fotos, eu vi que realmente tinha muita gente fazendo essa coisa de vídeos com IA. E me veio essa pergunta, cara, será que já tem clipes acontecendo, clipes musicais com IA, todo feito em IA? Deixa eu ver. Aí eu vi que tem uma galera na gringa fazendo, mas não é nada muito ainda oficial. Eu não vi nada rodado nesse Eu fui naquele Fiverr, é um site de serviços que tem gringo assim na internet, e tem um cara falando lá, eu faço o seu clipe por $10 mil, eu faço o seu clipe todo em aí ele tem um IA. Ele tem lá uns portfólios incríveis, cara, de Snoop Dogg. Você vê o Snoop Dogg assim, tal, parece ele. Ele já tem uns amostras. Já tem umas amostras. Eu achei incrível aquilo. Eu falei, cara, mas isso aí parte de algum lugar. De alguma plataforma, você algum já foi site. igual um louco cavando. Comecei a cavar. E aí olhei não gostei tanto. Aí eu vi um que era só foto. Tinha um que era de vídeo, mas os vídeos ficavam daquele jeito que a gente vê às vezes no YouTube, que é bem estranho, bem esquisito. E aí eu achei um que ele se moldava em cima de algo que você criasse realmente. Você se filma, você faz uma filmagem e ele vai em cima do que você está fazendo e cria toda uma realidade virtual em cima daquilo de uma forma, um realismo inacreditável. Que doideira, cara. Se eu não me engano é Runway AI. Sim. Runway AI. E, cara, era uma mensalidade assim de uns $100. Mas eu paguei pra ver, cara, porque eu falei deixa eu ver o que eu consigo com isso. Porque o clipe de Merci, que inclusive foi produzido pelo executivamente pelo meu pai, me ajudou muito ali. Poxa, que beijo, legal. pai, te O amo. clipe foi lindo, né? Um clipe lindo ali. Top, E boa parte lindo. também de toda essa coisa da carreira solo, ele me deu um grande help aí, legal. executivo aí, foi muito bom. Então, mas foi cara, vou falar, cara, foram milhares e milhares de reais, dezenas. Tá? O clipe. Caraca. O clipe foi dezenas de milhares de reais. Né? Isso, normal, cara. E isso enxugando, para fazer o clipe de Merci, que é um clipe super cinematográfico, com diretora. É top demais. Né? Diretora de cinema, e tudo, com uma direção artística, com tudo. Esse cara, se eu parar pra pensar, os $100 que eu tô falando aqui, R$600. Então eu fiz esse clipe que a galera viu aí, eu fiz por R$600. Né? Que vocês têm direito a um mês de acessar a plataforma e sem unlimited, né? É ilimitado os erros, né? Tipo, porque, cara, IA, para quem começa a mexer com isso, é acerto e erro. Acerto e erro. Você vai ensinando, né? Para quem não sabe, você utiliza palavras. Isso. Existe um sistema dentro ali, como se fosse um chat GPT da vida, alguma coisa, só que precisa de palavras. Eu me filmei. Eu tenho o fundo verde lá em casa. Sim. Botei o fundo verde, me filmei cantando a música inteira. A música O Lado Bom do Erro, que é uma das músicas também que está no meu EP aí. Comecei a cantar a música inteira, botei o playback ali no meu estúdio e dentro do meu estúdio pequenininho, comecei a cantar, interpretei ela da melhor forma possível e quadro a quadro, porque esse Runway, se eu não me engano, ele só aceita 20 a 25 segundos. Eu tive que recortar 25. Putz. Cara, mas aí é a raça do brasileiro. É a raça do brasileiro. É a alma do brasileiro. Isso, é a raça do guerreiro. É a raça do brasileiro. Aí, com essa história dos cortes, eu falei assim, cara, cada corte vai dar uma coisa diferente, né? Eu não vou ter como linkar um com o outro. Até vou, se eu usar os prompts, as palavras certas. Sim. Eu até posso colocar, mas eu falei assim, cara, essa música, O Lado Bom do Erro, ela fala um pouco da vida, das vivências, das coisas que passam na vida, e a gente agora acabou de falar de centenas de histórias da Oxy, assim. Exato. Tanta coisa que aconteceu, essa metamorfose. Casa do Rodrigo. Casa de Rodrigo, tal. Então é uma metamorfose, então é um multiverso. Aí eu falei, porra, multiverso. Cada 25 segundos desse, eu vou tacar um multiverso. Eu vou pegar uma coisa. Aí pega 25 segundos desse vídeo. O prompt, que a gente chama, é a caixa de texto, de diálogo, que você comanda para o computador fazer alguma coisa ali em cima. Né? É um comando. Na praia, estou na praia, muito sol, com a camiseta preta, e passam pássaros atrás de mim. Plou. Assim, você precisa fazer isso talvez umas 5, 6 vezes para dar certo mesmo. Às vezes é de primeira, quando você olha assim, caraca. Gol! E dá pra mexer até na câmera, cara. Ele faz uma mexida, às vezes no pano da câmera e tal, ele mexe. Cara, legal, é muito louco, cara. E eu tava ali. Então foi isso, cara. Foi eu aprendendo, correndo atrás, e eu achei esse o mais interessante.
de eu também poder interpretar. Porque eu acho que era muito difícil aquela coisa de você pegar só uma foto e construir em cima dela. Entendi. Eu interpretando, a boca tá ali, né? O computador consegue pegar. Isso. É. Sentiu? Então foi isso, foi semi-total, né, de IA. Né? A IA ajudou, mas eu também tive que fazer minha parte. E aí foi isso, cara. Botei a cara, aprendi da forma que deu. Cara, adorei o resultado. Foi também, achei muito genial, melhor do que eu imaginava. Achei maravilhoso. Muito melhor, eu nem imaginava, cara. Eu tive que depois buscar, porque esse Runway, ele só fazia em baixa qualidade. 720p, para quem trabalha com audiovisual, né? Então Você não conseguia mas aí, fusão, né? Aí tem a outro programa de IA, que eu fui buscar, que eu fui estudar, que joga para cima dele e vai para 4K. Olha que loucura, cara. E fica em realidade em IA. A IA estuda cada pixel. Você vê que assim, não é um 4K nativo, mas você vê que já dá uma. dá uma já joga lá pra cima, pega a bola e joga pro alto. Demais. O clipe que tá lá no meu canal é em 4K. E você vê que é uma super qualidade, cara. Essa música rola grata na viola? surpresa. Dá pra rolar? Cara, posso tentar aqui, acho que sim. Acho que sim. A letra dela é meio extensa aqui, mas a gente dá um jeito. Um trecho, toca só um trecho, um pedacinho. Essa Aproveita música... que você não pagou o ingresso, ó. Você já Isso, o lado bom do erro. Seu ingresso é se inscrever no canal, né? Se inscreve no canal, né? Por favor, né? É de graça e ajuda pra caramba o canal aí. Pelo amor de Deus, né? O rapaziada aqui tá na guerra. Dá aquela curtida. Então vamos lá de O Lado Bom do Erro. Que é uma música que fala da vida, dos erros que a gente comete e aprende com eles. E sem eles, com certeza, a gente não seria quem somos hoje. Quem somos? Um dia a voz do meu destino perguntou pra mim: vai fazer o quê? Olha o coentro aí, rapaz. Um dia... Foi mal, vamos lá. Olha o coentro aí, rapaz. Olha só, essas coisas que... Rapaz, é isso que eu falo, né? É isso que eu falo. Eu não esperava. Entendeu? Vamos lá de novo. Segue. Essa música, então, aqui é a música O Lado Bom do Erro, que fala dessa coisa de... Com os erros a gente acaba aprendendo, né, cara? Com os erros a gente acaba seguindo em frente e nos tornando quem somos. Um dia a voz do meu destino perguntou pra mim: vai fazer o quê? E eu com jeito de menino, meio sem saber o que responder, ouvindo uma música sem refrão e bebendo pra esquecer as loucuras do coração e as respostas que eu não quero ter. Lá fora a sombra do silêncio perguntou pra mim: tá pensando o quê? Mas todo mundo fala tudo mesmo sem saber, e eu só quero ler um livro sem início e sem final, onde eu possa escrever sobre as ruas do carnaval e sobre o tempo que a gente vai pedir a Deus. Um segundo a mais pra viver. O lado bom do erro é chorar e aprender assim, que era mesmo a sua missão. No meu peito uma cicatriz e no chão meus pés a caminhar. Online a face do teu livro perguntou pra mim: tá pensando o quê? Eu compartilho a alegria e publico bem. Quero ver você sorrindo, desligando-se do canal, numa rede de crochê, sob o vento do litoral e sobre o tempo que a gente vai pedir a Deus. Um segundo a mais pra viver. O lado bom do erro é chorar e aprender assim, que era mesmo a sua missão. No meu peito uma cicatriz e sobre o tempo que a gente vai pedir a Deus.
Um segundo a mais pra viver. O lado bom do erro é chorar e aprender assim que era mesmo a sua missão. No meu peito uma cicatriz e no chão meus pés a caminhar. Top! Essa deu coentro. Viu o coentro? Tem um coentro, cara. Tem um lance pop, mas de vez em quando passa um leite de coco ali, ó, porque eu tô vendo. É isso aí, Você sente o leite de coco. Fala em leite de coco, tá falando de um vatapá, um caldinho de sururu. Dessas 3 que estão no meu EP, se chama Voz do Meu Destino, justamente por essa música também. E também porque eu ouvi a Voz do Destino, essa que a gente acabou de falar, né? João, vai lá, rapaz, vai lá, vai fazer o que você tem que fazer. É a Voz do Destino. Ela é a mais erramariana. Ela tem essa onda mais erramariana. Porque realmente quando a gente... Erramariana é ótimo, adorei. Adorei o termo. Um termo aí, né? Vamos erramarianear. Exatamente. É um verbo. Muito bem. Muito bem. Né? Deve ser ramaliano. E aí, essas 3 canções que eu lancei nesse EP, que a gente produziu de 2024 pra cá, a gente escolheu essa coisa, ó, vamos fazer 3 músicas, colocar na praça, e aí a partir disso a gente vai crescendo mais, enchendo mais aí o caldo. Vai virando, né? Vai entrando outra faixa. A gente escolheu a dedo isso. A gente falou assim, cara, vamos pegar um single. São single, 6, né? São os 3. Por enquanto são 3. Um single super especial que é a Messi. Vamos escolher uma mais erramaliana. Porque a Messi é reggaezinho, aquela coisa mais pop. Popzão. E uma mais romântica, que é a Diz Pra Mim. Né? Diz Pra Mim, que é uma música, na verdade, de um compositor sul-mato-grossense. Legal. É uma música que, assim, na época também fez muito sentido pra mim, da história que eu tava vivendo e tal. Momento. E eu gosto de interpretar também, cara. Eu acho que é legal. A gente tem essa coisa, né, cara? Pô, você interpretando The Police é brincadeira, cara. Você se apodera da música, é muito legal isso. Bom. Então a interpretação também é uma grande arte, assim, que eu amo. Acho sensacional. Então eu não tenho muito essa coisa do ciúme, não. Essa coisa de não, só vou cantar músicas minhas. Então tem essa coisa também de um outro cantor. Isso também, não. E, cara, tá na manga aí, tá já em altíssima produção lá no Schwab Studios. Uma Gardens uma canção que eu fiz pra minha mãe, pra Melinha, chamada 2 em 1. Cara, que lindo. Que muito em breve a gente vai estar finalizando ela aí. Eu já tô planejando aí um clipe no Teatro Municipal. Vamos dar uma pensada aí, cara, com Dona Amélia. E uma com meu pai também, chamada... Qual é a outra música com meu pai? É a Transcender. Que é justamente essa coisa, fala da vida, fala da natureza. Eu pensei muito nele quando eu criei essa música. Legal. E então tem mais 2 no gatilho aí, que muito em breve a gente vai estar gravando. Vai sair agora em 2025. Era esse te perguntar o que esperar do futuro, né? Do João, depois dessas... Por enquanto, cara, essas 2 e o showzão, né? E o showzão que vai vir com tudo esse aí. Showzão vai ser... Pô, eu tava lembrando, assim, que uma vez a gente foi... Nós, o DKV e toda a rapaziada da MPB, eu acho que eu te falei isso já. A gente foi gravar um programa de TV na TV Cultura, em homenagem aos Beatles, né? Uma época e tal. E aí, Roupa Nova, nós, o LS Jack tava, o Lobão, a rapaziada. Cara, eu me lembro desse programa. Né? Foi muito legal. Eu assisti. E o apresentador desse programa, convidado para apresentar o programa, foi o teu pai, foi o Zé, né? Isso. E aí eu mesmo me surpreendi, porque aí que eu fui entender do quanto o Zé sabe de Beatles pra caraca. Demais, o cara é uma enciclopédia de Beatles. E o cara foi o apresentador do programa, explicava cada música e a cada banda que tocava entre as bandas, né? A gente, o Lobão, o Roupa Nova e tal. O que é aquela música, por quê, de onde nasceu, pra onde vai, pra onde vem, quem fez, quem não fez. Ele sabia a história de cada uma. Tudo. E aí eu fiquei ainda mais admirado, porque eu já era fã do Zé, como o Brasil inteiro é de carteirinha. Sobretudo no Nordeste, como eu falei, eu tô lá vendo minha família agora em Maceió. E o Brasil inteiro ama o Zé, mas ali no Nordeste, então, cara, meu irmão, o cara é uma entidade. O cara é uma entidade. E tem que ser mesmo, porque o cara é maravilhoso. Sim. E aí, eu vou lembrar, falando disso tudo do Zé, eu vou lembrar de um momento que a gente começou a fazer essa história doida que a gente se juntou aqui em Niterói pra tocar junto. E um dia, num momento do show lá, o doido aqui, esse rapaz lourinho do meu lado, puxou a música do pai. Saiu cantando, puxando e cantando. Não, dá pra tocar essa aqui, ó. E eu tomei um susto. Eu falei, que isso, rapaz? Para com isso. Porque vem no meio da confusão. Bicho. Né? Lotada a casa. Tudo bem, não é o Zé, mas tem coentro pra caramba aí, né, bicho? Então, sabe quando você se arrepia com o cara tocando do seu lado, né? Você tava na banda com o cara, né? Sim. Então, você podia trocar só um trechinho pra galera. Eu falei, quando eu tava, pode assistir um de Giz, quando eu tava lá agora, lá, vendo, um abraço pra minha família lá de Riba, né? Eu sou de Niterói, mas minha família tá lá em Riba, lá em Alagoas. Alguns também estão em Recife.
Era um dos pontos altos do show, essa aqui. Lá E no aí, Oxy, lá. cara, eu falei pra eles lá, Isso aqui poxa, é porque maluquice. o João, meu irmão, usou o meu filho do Zé e tal, e tem uma onda, quando ele faz essa música, cara, era um momento do show que todo mundo esperava, né? E eu também, porque eu ficava rezando pra chegar logo, porque eu queria ouvir o João cantar do meu lado. Vai, canta essa, cara. E aí? Sensacional. Vamos lá. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Há meros devaneios tolos Maria a Niterói. me torturar. Fotografias recortadas em jornais de fúrias a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. E disparo balas de canhão. É inútil, pois existe um grão vizinho. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus, mas não vou gozar de nós, apenas um gudangarã. Ah, Niterói. Ah, Niterói. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. E quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. E no mais, e no mais, estou indo embora. E no mais, estou indo embora. E no mais, estou indo embora. E no mais, Porra, falo pra vocês, cara. Quem sabe faz ao Que vivo. privilégio, né, cara? Ter um cara desse na nossa cidade. Putz, cara. Privilégio é meu. A gente viaja tanto por aí, ele também, eu também, vários amigos músicos também. É tão bacana quando você tem um João Ramalho naquela cidade de onde você nasce. Então, e eu tava falando isso aqui num dia que eu tava conversando com a galera daqui, com a Emi, com a galera, de como é legal pra gente. Quando a gente viaja por aí, né? Niterói tem uma parada que a gente que é músico, né? Que trabalha com isso. Parece que é uma chancela, tem um nome Niterói, né? Quando chega pra tocar em algum lugar, não sei se acontece com o João também. Viaja por aí, para Minas ou para outro lugar. Quando você fala que você é de Niterói, a galera já tem um respeito pelo nome. Né? Eu acho que é pela história que os anteriores a gente construíram também, né? O Arthur Maia, toda essa Arthur rapaziada. Maia, Claudio Zoli, Toda Vanessa essa Rangel. galera. Então a gente tem uma cidade que é muito bem falada nesse aspecto musical, né? Sim. Então não sei se acontece com o João. Sim. Quando eu viajo por aí, eu quero falar, vocês são da onde? Quando os caras não sabem da origem exatamente da banda, do cantor e tal. Nós somos de Niterói. E a gente já tem meio que um respeito, né? E ao mesmo tempo uma cobrança. Uma cobrança, uma responsabilidade. Porque a gente fica, a gente tem que fazer o negócio direitinho, porque os caras fizeram direitinho antes da gente. Então, você sente essa parada também, João? Sinto. Principalmente naquela época, eu acho que ali do Ox, até um pouquinho, naquela região ali, naquele 2010, 2000 e pouco. Eu me lembro quando a gente ia pro Rio. Isso. Quando ia tocar no Rio, a própria Nute ali, na Barra da Isso. Tijuca, a gente tocou muito ali na Nute. Os caras de Niterói, meu irmão. Os caras de Niterói. Então tinha essa coisa de Niterói, tinha músico bom. Os caras fazem o negócio direito. E, cara, quando eu saía pelo Rio de Janeiro, vários lugares que eu ia, Copacabana, Barra da Tijuca e tal, sempre tinha alguém de Niterói tocando. E eu conversei com alguns caras de casa da época e os caras falaram, não, cara, as bandas de Niterói são as melhores. Então, ali na época era isso. Tem muita banda boa aqui no Rio, mas, cara, quando fala que é a banda de Niterói, a gente já, chega aí, deixa eu dar uma testada, deixa eu ouvir como é que é o seu som. Eu acho que também na internet a gente tinha a ponte, fazia muita diferença. Hoje não faz tanta, mas fazia naquela época, nos anos 90 fazia. Então a galera corria o dobro atrás, né? Isso, Pra poder isso.
sair. Não, musicalmente sempre foi conhecido o Niterói. Principalmente indo pro Rio ali, lógico, também em outros lugares também. A galera liga muito a ponte, né? Aquela coisa da ponte, pô, mas é perto, como é que é? Mas mesmo assim o pessoal consegue ligar. Arthur Maia, consegue ligar essa galera toda. Eu mesmo tava numa praia lá, aliás, uma praia linda, que um primo meu me levou pra conhecer lá, que eu não conhecia, que eu me apaixonei, chamada Guaxuma. Se ele estiver vendo, ele sabe desse dia, né? E a gente ficou conversando, eu e ele, né, sobre música, e um cara numa mesa do lado começou a ouvir o papo e sentou junto com a gente, e o cara sabia também pra caramba, ele sabia, acho que mais de Niterói do que eu. Olha só. E o cara começou a falar de todo mundo, né? O cara de lá, né? Começou a falar do Arthur, né? Conheceu o Arthur, conviveu com o Arthur lá e com outros caras, né? Outros músicos lá. Então, assim, como é que é legal, né? O Niterói das antigas e os mais antigas e os mais antigas e os novos, né? E os que vêm depois da gente, a gente conseguir manter, né? E conseguiu ainda manter essa chancela de uma cidade que tem um respeito, né, pela música. A gente teve uma cidade que a galera tenta fazer o melhor possível, né? Escrever da maneira melhor possível, compor da melhor maneira possível. Isso é legal. E é diferente de muitas cidades e estados por aí. E foi de uma época que tinha muita oportunidade aqui, assim, muitas boates, né? Verdade. Aqui tava tocando DKV, aqui tava tocando JPG, aqui tava tocando banda tal, aqui tava tocando Discoé, aqui tava tocando não sei o que, pô, era todas isso lotadas. Que eu queria falar, porque todas lotadas as casas. Lembrar isso, né? Dos Essa anos época não existe 80, mais. 90, 2000, como tinha casa, né? Como tinha coisa. E todas lotadas. Lotadas. Né? Cara, eu acho que é um misto de tudo. É um ciclo, né? Eu acho que é um Talvez. ciclo que passou, o mundo era completamente diferente, os celulares eles só serviam para ligar mesmo, para mandar mensagem, não tinha muito essa coisa de interação, você... né? Interação. Eu acho que hoje em dia tem muita... É engraçado, eu tava pensando nisso hoje. Eu sei que parece ser super nerd e introspectivo. Mas tem que ser, pô. Tem Mas que pensar, né? Hoje em dia tem muita coisa que te faz ficar em casa. Você fala assim, cara, vou ficar em casa. Exato. Porra, tem streaming, Você tem tem filmes do mundo soluções, todo. né? Tem internet, tem YouTube, tem tudo. TV 4K, 8K, com um show ali do Foo Fighters em 8K. Daqui a pouco até o E sofá o cara vai toma uma vai cervejinha vibrar, ali. o sofá vai vibrar e tudo. Ele mesmo em casa já começa ali a curtir. Então, acho que o próprio ficar em casa, às vezes, muitas vezes, a pessoa se interessa mais. Tem muitos atrativos que não tinham antigamente. Exato. Não tinha nada de streaming, de YouTube, de não sei o que. A pessoa, cara, tem que sair de casa, mano. Tinha que encontrar... Qual é a boa aí? Qual é a boa? Não, vai ter DKV ali no tal lugar. Ah, então vamos embora. No seu carro ou no meu, vamos embora. E a galera saía. Eu acho que essa época era isso. Aí tem um famoso, é lógico, é meio meme. Assim, Ele foi no seu carro no meu e acorda em Búzios, né? Do isso, nada. e acorda em Búzios. Porra, Lembra? Às 3 da manhã não, a Búzios. Chega às 4 da manhã em Búzios. Algumas vezes. E tem também, cara, a famosa história, o mundo mudou. Eu sei que parece meme, mas o mundo mudou depois do Tinder, cara. O Tinder é uma coisa que, na nossa época ali, o Ox, aquela coisa... Inclusive, a quarta-feira do Ox, o pessoal conhecia como uma noite da paquera, como uma noite do... porque... E do S também, né? Não, eu sou totalmente contra o adultério. Agora pode aí, falar, né? Mas Porque naquela época não podia, agora pode falar. É o tal do S aí que algumas pessoas, né, homens e mulheres também, por que não? Claro. Casados iam pra lá pra conhecer outras pessoas, aquela dar uma coisa. volta, dar um rolê, olhar outras pessoas, aquela coisa. Mas era a noite da paquera, ali na quarta-feira, então tinha essa coisa de você conversar. Essa coisa da internet, do DM do Instagram, você já, oi sumido. Oi sumido. Oi sumida. Aí já começa ali, né, mano? Então, aí, no máximo, vamos num barzinho e depois vamos em tal lugar, pronto. Muito... Não vai, vamos ouvir o som? Não, a gente não vai conversar. Já pula as fases. Já pula as fases. Antigamente, o casal ia ali, curtir um super show e tal, pra depois... Love. Mas ao mesmo tempo aquilo também preenche de um monte de coisa, né? Claro. Às vezes não falta dessa parada, né? Mas eu não sou assim, cara. Deixar bem claro também que às vezes a gente, sendo muito saudosista, assim, fala que hoje em dia é tudo ruim. Não acho não. Só acho que mudou o ciclo, mudaram as coisas. E também a parte boa de hoje é que você pode fazer um vídeo, como eu fiz esse vídeo, cantando Chão de Giz em inglês, e tá atingindo pessoas inimagináveis. Fala isso, Giz não tem um trecho que a galera canta errado? Qual é o mesmo trecho? Cara, o trecho que tem alguns que eu sabia e tem outros que eu soube depois do meu vídeo. Que, cara, 7 milhões de views, cara. Que loucura. Sabe? Isso, né? E essa é a parte legal do hoje em dia. Eu, na época que a gente tocava na Vox, a gente tocava para 400 pessoas. Você podia se comunicar com muito mais. Vai, juntando todo mundo que passou ali, 5 mil pessoas, um pouco mais, 10 mil pessoas. Tô falando de 7 milhões de views ali, de pessoas que assistiram um vídeo que eu criei dentro do meu quartinho. Então, foi um vídeo realmente muito bom lá que eu fiz de músicas do meu pai que as pessoas cantam errado. E, cara, sensacional isso, cara. Porque isso, na verdade... Pega essa viola, vamos fazer esse negócio aí, brother. Porque isso, na verdade,
lá nas rodas de conversa com meu pai, nas rodas de jantar, de almoço, eu falava, pai... Mas você falava isso com ele? Não? Falava, ele ria pra caramba. Ele ria pra caramba. Ria pra caramba. Porque, na verdade, isso aqui, naquela época do voz e violão, naquela época mesmo que eu comecei ali ali Casa em do Charitas. Rodrigo? Ah, tá lá, tá. Em Charitas, então. Teve um cara, eu tava tocando uma música, tá não sei o quê, e um cara assim, aí, toca Robin Hood, toca Robin Hood. O cara mandou essa pra você? Aí eu tocando aqui, o cara, mas que música é Robin essa? É Robin Hood, do Zé Ramalho. O cara, Robin Hood? Eu não tô ele é, cara. Aquela, porra. Fotografias recortadas em jornais de fúrias. Robin Hood. Aí eu, não, brother, não é Robin Hood não sei o que. Aí expliquei pro cara, o cara, tá, Amiúde, que é com frequência. E aí depois eu fui descobrir que nessa música mesmo aqui, cara, os comentários das pessoas é a melhor coisa. Eu tive que fazer um vídeo parte 2 só por causa dos comentários. Cara, tem disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um bom vizinho. Um bom vizinho? Um bom vizinho. Um bom vizinho. Um bom vizinho. Um bom vizinho. Um vizinho mineiro. Um vizinho mineiro, né? Um bom vizinho. E a melhor de todas, cara. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Cara, essa é maravilhosa. Tomás, estou indo embora. Tomás, estou indo embora. É um amigo dele, um primo, né? Cara. Sei lá, ele tá indo embora. Zé Ramalho tá indo embora. Estou indo embora. Tomás, tchau. Tomás. Que loucura, que loucura. Tomás. Que loucura Cara, isso, essa quando eu soube, eu passei uns 10 minutos rindo até eu me concentrar, respirar e assimilar aquilo ali. Cara, que doido. Essas são as maravilhas de hoje em dia da internet, né, cara? Cara, isso é sensacional, demais, cara. é demais. Não, o José tem. É porque o Zé também ele escreve tão bem, né, cara? Ele faz Isso. uma. Ele é um gênio, né? Não, são palavras que ninguém nem Ele usa umas palavras sabia que tinha no dicionário. Você vai. Depois você me contou uma história pra mim, não sei se é verdade, não sei se eu tô viajando, se eu tô. Uma vez você falou que teve um acidente, que tava vindo não sei se foi você no carro, alguma coisa assim. Sim. Não foi essa sim, história? é verdade. Essa é uma das histórias que meu pai conta. Conta Ele conta algumas, cara. Que tava tocando uma música dele na rádio mesmo. Cara, ele falou que um fã chegou num show dele. É um pouquinho mórbida só a história, mas nada demais também. Porque acidentes acontecem. E, enfim, infelizmente, né? A pessoa tem que usar cinto, aquela coisa. Mas ele falou que teve um cara que chegou num show dele e falou: Zé, eu queria tirar uma foto com você, tal, não sei o que, uma honra, obrigado aí pelo seu show. Mas eu queria dizer, eu preciso jogar pra fora, botar pra fora assim, uma coisa, um sentimento que aconteceu. Infelizmente, eu perdi um amigo meu num acidente de carro e eu preciso falar pra você o que aconteceu. Ele, que isso? Mas como assim? Não, eu preciso, desculpa, me dá essa honra. Ele, tá bom, pode falar. Não, a gente foi uma curva lá que acabou que eu perdi o controle do carro. O carro capotou, blá, 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 capotou, bateu daqui, que bateu de ali. E na última... E a gente na última capotada? A gente tava meio em silêncio, porque a gente tá aquela coisa e tal, não, deixa tudo em silêncio aqui no carro, vamos... Na última capotada, blá, 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 quando o carro deu a última e bateu no chão assim, ó, blá, o rádio do som ligou e Mistérios da Meia-Noite, que voam longe, e você nunca, não sabe nunca. Que é isso, cara? E aí esse cara que tava acinetado, que o rádio ligou assim, o rádio aceso assim, naquela fumaça do carro, ele olhou pro lado, o amigo já faleceu. Cara, que louco. O amigo morto e a música tocando. E essa trilha sonora, né? E essa trilha sonora aí. Imagina a cara do Zé. É uma loucura, assim, meus pêsames aí, mas doideira, cara, né? foi doideira. O cara teve que contar isso pro meu pai. Só Cara, sossegou quando contou pro seu pai. Só sossegou quando Imagina contou. a cara dele ouvindo essa história. Agora meu amigo tá em paz, ele falou. Agora meu amigo, eu Nossa. precisava contar isso aqui. Foi ali na última virada do carro, ligou o som. Marcante, né, cara? Da meia-noite. Essas coisas loucas aí, cara. Tem muita coisa mística com meu pai que ninguém consegue explicar. Teve um show, uma apresentação que ele fez assim um pouco mais intimista para pessoas, tal, que ele falou que, cara, isso eu nunca vou esquecer, ele me mostrou, tá? Dois caras assim meio mormons, assim, uns caras surgiram assim de terra, um ternão assim forte, pá, tudo Assim branco. bonito, igual o Frank Sinatra aqui, o Dilcinho Sinatra aqui. Exatamente. Ele falou que terminou um show, todo mundo, aquela coisa, meu irmão. Dois caras, Men in Black, subiram assim, tal, parados, sério pra caramba os caras, meu irmão. Sério pra caramba. Os caras de terno, assim, pá. Aí ele aqui em cima do palco, tá, os caras não falaram uma palavra. Os dois de terno andando igualzinho, assim, cara. Que isso, cara? Em uníssono, os caras andando certinho, com cópia dos caras, assim. Sério, assim, deu um papel pra E ele. saíram. Cara, que loucura. E saiu, foi embora. Ele foi ler o papel em inglês, dizendo Convenção de OVNIs secreta dos Estados Unidos, não sei o que, tal lugar, nós pagamos sua passagem. Área 51. Não sei o que, tipo isso aí, tipo Área 51, não sei o que, isso lá, nos anos 90, eu acho. Isso Que aí. loucura, hein, velho? Compareça no dia tal, de tal, pá, tudo ultra secreto.
Você é um dos convidados, você é um ser, um ser humano. O que esses caras estavam usando, né, bro? Sei lá, mano. Você é um dos seres humanos que a gente escolheu que pode estar lá, porque são só alguns do planeta Terra que vão poder. E, por favor, se você não se interessar e não for, destrua esse documento. Aí ele não destruiu. Ele deixou lá... Classify. Eu li, cara. Ele me mostrou. Classify. Que isso, Essas paradas que acontecem com o Zé Ramalho. É muito doido, né? Mas também o Zé, né, cara, que tem essa história dele que é brilhante. Teve também nessa caminhada longa demais dele. Teve em tantos momentos, né, na vida... às vezes mais transcendentais, às vezes mais sóbrios e tal. E aí isso mexe com o imaginário e com a vida de todos, né? Dos fãs. Né? Ele tem essa coisa mística, né? Zé Ramalho é um misticismo absurdo, é um cara, né? pô... Sem dúvida alguma, ele transcende as pessoas. As pessoas que ouvem ali, eu vejo nos olhos da pessoa, cada show que eu vou, primeiro que eu... Você vê que o eu cara... mesmo fico assim, né? Já tô acostumado. Nem parece que você veio dali, né? Porque muitas vezes que eu vejo ele no palco, cara, é engraçado como às vezes eu esqueço que é tão grandioso o ídolo, a coisa ali, que às vezes eu esqueço. Porra, esse cara é meu pai, né, velho? Que doideira. Por acaso esse cara é meu pai. Por acaso esse cara é meu pai. Né? Mas algumas vezes eu esqueço. Que é tão transcendental que você fica assim, porra, quando eu vejo a lágrima caindo. Você vê com outros olhos, né? Acaba... Não, a Vorrai me pega. A Vorrai, quando ele começa a tocar no palco, meu irmão... Não dá. Minha família sabe lá, com a Roberta, a esposa Tira o João daqui. Tira o João da sala. Aí já arrepiei aqui, cara. Quando ele começa, ele... Que surreal, né? Que maneiro. Cara, é tão legal, É por isso o cara é assim, né, cara? Muita história, Vamos cara. aproveitar que você está curtindo a gente, assistindo a gente, para você botar também nos comentários, escrever aí no canal e também no nosso canal no Instagram, pessoas que vocês querem que eu traga também. Boa. Pra gente conversar aqui. Pô, então tem você muita pode gente. falar, tem muito, só no Niterói tem um monte, né? Nossa, então, muita gente. dessa história toda dos anos 70, 90, 80, 2000, sugiram também que eu vou lá, cato e trago pra gente conversar aqui e a gente esmiuçar e como a gente fez com o João, a gente pegar uns segredinhos que ele tá falando só pra gente aqui. Então, pô, eu quero já agradecer o João, cara, porque... Irmão. Maravilhoso. É uma honra poder estrear aqui o Showtime com o João. Eu queria que fosse com o João, porque é um cara que eu tenho um apreço infinito, que eu tenho um respeito musical também. Então, queria agradecer de verdade. Queria pedir pro João também passar pra rapaziada toda as redes sociais dele. Maravilha. Então, quem ainda não foi, dessa galera toda que já tá lá dentro, por favor, participe, apoie, e compartilhe e ouça. Então, agora tem um trabalho novo, fresco, maravilhoso, que a gente precisa impulsionar e Isso fazer aí. com que isso chegue a mais e mais ouvidos, né? Então, passa pra galera aí, João. É aquela coisa do artista independente, né, cara? A gente tá aí, obviamente, se puder, daqui a pouco eu fechar com gravadora, vai ser ótimo, mas por enquanto estamos aí nessa coisa independente. Então, quem quiser conhecer meu trabalho, @João Ramalho Oficial lá no Instagram. E, cara, YouTube, qualquer coisa que você buscar lá, João Ramalho, vai aparecer um canal super especial com 2 clipes incríveis lá, fora outras coisas que eu tenho criado também, desde o passado até agora. Então é isso, procura lá João Ramalho Oficial ou no YouTube João Ramalho, você já vai ver lá o meu canalzão. O gatão. E vamos que vamos, e vamos ir. E obviamente nas plataformas digitais também. O meu EP chamado Voz do Meu Destino. Se você colocar lá João Ramalho, vai ver um cara de toquinha. Sou eu, com essas 3 músicas e mais 2 músicas que eu também regravei do meu pai, que tá lá já, Beira-Mar e Noite Preta. Então é isso, o material tá todo aí na praça. Pô, e daqui a pouquinho né, vai ter um cara? showzaço pra vocês aí. Então, agora eu fiquei curioso com essa história aqui. Esse cara não me contou isso ainda. Agora que ele vai fazer essa parada aí, desse show que ele tá montando, agora eu fiquei doido. Tudo em agora, família. Que é essa coisa da família que todo mundo ama, né? Que o João Ramalho ele vai, toca, às vezes não toca. Ele tô faz doido uma pra da manhã, às cantar vezes não Fagner. faz. Pô, o Fagner vai ser uma pedrada, né? Quando eu penso em você. Cara, eu tô doido pra cantar Fagner, né? É bom pra Ó, caramba. antes de terminar, né? Quero já agradecer a todo mundo que tá aqui até esse finalzinho, curtindo com a gente. Agradecer realmente de verdade, do meu coração. Os seus ouvidos, sua paciência, porque a gente está aqui trocando essa ideia, né? 2 caras que se gostam muito, mas que um cara talentosíssimo como o João. Agradecer pela estreia do Showtime, agradecer o time todo da casa aqui, do canal de Nikit das Antigas, né? Porque a nossa cidade tem muito a mostrar, né? E muito a reviver e reverenciar. Então, queria que o João escolhesse uma... voltando aqui, não esquece de se inscrever no canal, por favor. Seguir no Instagram e compartilhar. E avisar a rapaziada toda, né? A galera do Nordeste está assistindo, toda a rapaziada do Brasil e de Niterói que está assistindo também. Isso. Quero agradecer a presença de vocês aqui com a gente, curtindo esses momentos. E quero que o João escolha uma canção para ele fechar esse podcast de hoje aqui, essa entrevista de hoje. Pra gente curtir mais uma canzone. Cara, do Oxy, né? Que você falava, você adorava também. Baby, Olha onde ele vai, I'm ó. hot just like an oven. Ele é danado, né, cara? Ele vai logo no Tinder.
Moleque danado. I can't hold much longer, and it's getting stronger, and it's stronger. And when I get that feeling, I want sexual healing, sexual healing. Era isso mesmo, era isso mesmo. It makes me feel so fine. Era a hora do polidense. Essa aí era a hora do polidense. It helps to release the mind, and it's good for us, and it's sexual healing. It's good for me. Sexual healing is something that's good for me. Whenever things blue, the drops are falling. And my emotional stability that's leading me, and tell me something I can do. Oh, I can get on the telephone and call you up, baby. Because, darling, I know you'll be there to live me of love you give to me will free me. And if you don't know the things I did, oh, I can tell you, darling, that it's sexual healing. Get up, get up, get up, get up, let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up, 'cause you do the right. Hear me, my darling. Hear me, Ação de Hear Me, my darling. Muito obrigado a todo mundo. Esse é João Ramalho. Não para não, Showtime. João. Continua no som. E esse é o Showtime. A gente espera você aqui sempre, todo podcast. A rapaziada quiser apoiar também o programa, empresários amigos, os parceiros, por favor, entrar em contato com a gente conversa e se resolve. Senhoras e senhores, muito obrigado e até a próxima. João Ramalho. Niterói das Antigas. Valeu! Hear me, my darling, darling, darling now. Hear me, Wait up, get my darling. Ooh, hear me, my darling. Hey. Hear me, my darling. Yeah, Nikit das Antigas, Showtime. Até a próxima. É showtime, o som vai rolar. Rock nacional, a história a contar. Letras que falam, acordes que vivem a força de quem nunca desiste. É showtime, é hora de ouvir os heróis do passado que nos fizeram sentir. Do estúdio ao palco, do sonho ao som, o rock brasileiro segue sempre tão bom.